Irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém. Oremos nesse momento, eterno Deus e soberano Pai. Nós queremos te agradecer por tudo que tu és, Senhor. E por este culto nessa noite, ó Pai, pelo teu Filho que vai ministrar a tua palavra. Fala aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, é um prazer estar aqui com os irmãos pela primeira vez, conhecendo aqui essa igreja bonita, esse povo bonito, que vai morar num céu bonito, né? Estava ali olhando, esse já teve, acho que lá na Santa Cruz, né? Já teve lá, né? O outro irmão também estava ali, também já teve. Então, a gente já conhece algum. E analisando aqui, irmãos, um culto de Santa Ceia, é muito maravilhoso poder participar da ceia nesta noite. E quero voltar aqui a atenção ao vosso obreiro, que já sua família é bem conhecida nossa, e dizer que é uma alegria estar aqui com o irmão Macedo, sabendo que papai botou no estreito, né? Está aí fazendo a obra do Senhor, né? Excelente obra tem para fazer para o Senhor, né? Eu não quero me demorar, sabemos que o culto, a hora passa ligeiro, e a gente sempre é uma preocupação quando vai pregar. Sempre a igreja vem para ouvir uma mensagem, e como pastor, sempre culto de Santa Ceia, parece que a gente sempre quer dar né? A tendência humana às vezes nos leva a sempre querer corrigir, querer dar uma exortada. E olhando desde o início do culto, o texto que o irmão leu aqui. Quem lembra do texto que o irmão leu? Salmos 103 e o capítulo 13 em diante. Então é muito importante a gente lembrar o culto, quando começa, a gente vem, é Deus falando, né? Eu estava com uma mensagem aqui, prontinha para pregar. Quando o crente ora e não obedece, o que acontece? Mas Deus mudou meu coração. E nós vamos então obedecer à voz do Espírito Santo. E eu quero que tu abra a tua Bíblia. Lá em Mateus, no capítulo 6. Vamos ler uns 3 textos da Bíblia. Vamos ler Mateus 6. E o versículo 25. Como um pai se compadece dos seus filhos, né? Como Deus, né? Se compadece dos seus filhos. É como um pai. E Deus lembra que nós somos pó. Quer dizer, nós não temos condições de nada. Se Deus não trabalhar por nós, irmãos, não adianta a gente quebrar a cabeça, não adianta a gente pensar, a gente se atribular, porque há um Deus que cuida de nós. Há um Deus que nos chamou e é responsável pela igreja, por nossas vidas, e Ele peleja por nós. Todos acharam? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro. É o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E o qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, porque andais solícito? Olhai para os lírios do campo, como eles se vestem.
como eles crescem e não trabalham e nem fio. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Vamos mais para frente um pouquinho. Abra a tua Bíblia em Filipenses, no capítulo 4, e o versículo 6. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora vamos lá para 1 Pedro. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Tome assento por bondade. Essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração para nós ministrar aqui com os irmãos nesse tempo que Deus nos dá aqui. Como Deus cuida dos seus filhos. Eu vejo Deus nesta noite aqui com um cuidado especial com cada um de vocês que vieram ao culto. Cada um que foi chamado por Deus, foi chamado através do seu Filho para se assentar aqui, para participar da Santa Ceia, para ouvir a palavra. Então Deus nesta noite, Ele está como um pai, cuidando de cada um de nós. E os textos que nós lemos aqui é bem claro, para nós entendermos como Deus cuida dos seus filhos. Quando Mateus começa a relatar, ele começa a mencionar, né, das ervas do campo, dos passarinhos, e depois ele fala, se Deus cuida da erva do campo, Deus cuida do passarinho, quanto mais vós que sois filhos de Deus. Deus não tem um maior cuidado? Então por que andar inquieto com as coisas desta vida? Por que andar ansioso, com ansiedade? Não dorme, não come, se preocupa, se desgasta fisicamente, mentalmente, uma preocupação. Quando fala de ansiedade, irmãos, é algo muito forte. E para nós vencer os desafios da vida, vencer, irmãos, ser um vencedor, né? Deus quer que nós sejamos vencedor. E aí, irmãos, nós temos que lançar todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, não andar inquieto. Né? Muita gente, irmãos, ele se desgasta por não ter fé suficiente para crer que Deus cuida de nós nas mínimas coisas, porque Deus é um Pai amoroso, que cuida da sua igreja, que cuida do seu povo. Ele só quer que nós depositamos nele confiança. E para nós, irmãos, poder vencer todos os desafios, nós temos que ter fé, confiar nesse Deus. E a estratégia do diabo, irmãos, é sempre nos paralisar, sempre nos tirar do alvo que é Cristo, desviar a nossa fé, a nossa atenção, o nosso cuidado com as coisas de Deus e se preocupar com as coisas desta vida que perece.
tirar o nosso tempo da oração, da palavra, do estudo metódico da palavra, e nos levar para uma visão carnal, viver uma vida como se nós vamos viver eternamente aqui. E aqui nós só somos passageiros e nós devemos se voltar, levantar a cabeça para cima. Abraão, quando foi chamado, irmãos, com grande promessa, saiu peregrinar, mas lá na caminhada, Deus disse: Abraão, sai de dentro da tua tenda, vem para fora, agora levanta a cabeça, dá uma contadinha nas estrelas aí, o que é que eu vou fazer contigo? Sai da tenda, sai daí. Quer dizer, dá uma olhadinha aí, levanta a cabeça. Irmãos, muitas vezes nós ficamos preocupados demais com a nossa vida terrena, com o carro, com a casa, com a saúde, com tantas coisas que muitas vezes a gente fica como Asaf, olhando para o ímpio e vamos escorregando e esquecemos de olhar para um Deus que é o dono do ouro, dono da prata, dono da saúde, dono de tudo e que Ele controla tudo. Irmãos, a ansiedade, irmãos, é coisa tremenda. A ansiedade, diz a psicologia, irmãos, que a ansiedade é um estado emocional de inquietude, medo e perturbação do sistema nervoso central. Quer dizer, a ansiedade é um estado emocional de inquietude e traz medo e perturbação para o sistema nervoso, irmãos. Uma pessoa com uma ansiedade desenfreada, irmãos, descontrolada, ela traz perturbação. Ela fica perturbada e traz um desgaste para todo o corpo. Começa a danificar a mente, os nervos, e quem está perto também sofre. Então a psicologia, ela define a ansiedade como um estado emocional doloroso, marcado por inquietude, medo, acompanhado por certo grau de perturbação do sistema nervoso. Algumas principais causas são, irmãos, que levam o crente a entrar na ansiedade e viver descontrolado, desequilibrado, perturbado. Primeira coisa que acontece, irmão, é uma fé vacilante. Uma fé fraca, uma fé medíocre. Uma fé, irmãos, que não alcança nada dessa vida. Diz: o fulano recebe, o ciclano recebe, mas eu? É que a tua fé está fraca. A tua fé precisa ser renovada. E como renovar a fé? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É o estudo da palavra, é o devocional. O devocional quer dizer, é um estudo metódico da palavra. Todo dia ler a palavra, estudar a palavra. E o devocional traz, irmãos, perdão, traz o amor. A gente vai vivendo, renovando a nossa fé. E vai conseguindo perdoar, vai conseguindo amar, vai conseguindo ajudar os fracos, vai tendo misericórdia. Então uma fé vacilante, irmãos, traz problemas seríssimos. Olha para a vida de Saul. Começou uma fé, um ministério em alta. Já começou no reteté. Já profetizando, já na unção, já desceu óleo sobre sua cabeça, já foi consagrado a rei, já profetizou. Mas começar, irmão, não é tão importante como terminar. Começar pode até começar meio atrapalhado, irmãos. Agora, Saul começa uma vida em alta, uma fé em alta, um ministério em alta. Mas quando faltou fé, irmãos, começa a vir então a ansiedade, a preocupação, e foi se perdendo aquilo que Deus deu para ele.
Primeira coisa que Saul, irmãos, no seu ministério, no seu reinado, começa a enfrentar, irmãos, começa a enfrentar algo muito tremendo. A inquietação assusta Saul, em razão do sucesso de Davi. Quem era Davi para assustar o rei? Davi era um menino que é chamado para tocar lá no palácio. Quando ele já vem para o palácio, já tinha o rei perturbado. Mas quando Davi chega no palácio, aumenta a preocupação de Saul, que era o rei, que estava no trono, com a unção, com o chamado, tinha tudo. Mas agora, quando chega Davi, ele começa a sentir um ciúme, começa a sentir inveja, e começa a se preocupar com o sucesso do seu companheiro. Começa a se preocupar com a vida de Davi. E Davi não está nem preocupado com o que está acontecendo. Mas como Saul está, irmãos, numa decadência espiritual, com uma ansiedade na sua vida. E a ansiedade trouxe um grau de perturbação na sua vida, que acabou ficando até endemoniado. Por quê, irmãos? Por causa de uma fé fraca, uma fé vacilante. Irmãos, a fé, quando Paulo escreve que é uma das armas que o soldado tem que ter, irmãos, é o escudo da fé. Um soldado romano, irmãos, que era escudeiro, quando não se tinha guerra, irmãos, o dever desse soldado era cuidar do seu escudo. Passar azeite no escudo. Não tem guerra? Vai lustrar o escudo. Vai passar azeite no escudo. O dever dele era cuidar do escudo. Por quê, irmãos? O escudo servia em tempo de guerra para fazer reflexo para o seu inimigo. E as flechas que vinham com aquela borracha que grudava com fogo naquele escudo, irmãos. Se o escudo do soldado fosse bem cuidado, bem polido, com azeite bem brilhoso, ali batia e escorregava. Mas aquele soldado, irmãos, que era relaxado, em tempo que não tinha guerra, jogava o seu escudo de lado, não cuidava, estava lá enferrujado, quando ele ia guerrear, ele morria. Porque as flechas grudavam ali com aquele fogo, ele tinha que tirar. No momento que ele baixasse o escudo, a flecha pegava e ele acabava morrendo, porque foi negligente. Não estava cuidando do seu escudo. E a Bíblia fala, irmão, que o escudo, para o crente, o escudo da fé. Irmãos, que nós precisamos não é de dólar, não é de real, é bom, precisa, mas o que nós precisamos é de fé. Fé, a fé vence os obstáculos, irmão. Quando me lembro que eu estava no meu ministério, não sou natural de Brusque, mas todo o meu ministério é em Brusque, me converti em Brusque, me formei tudo em Brusque, e a chamada de Deus, trabalhei muito tempo voluntário, e aí a gente criou uma experiência na obra, e quando Deus chamou, eu recuei. Não, sofrer não. Eu já conversava com o pastor, vivia com o pastor, e conhecia toda a trajetória dos obreiros, como funciona, as lutas, as batalhas, né, com família, filho. Aí eu recuei. Aí Deus falou, tu vai. E aí então eu me entreguei para a obra. Deixei tudo a minha vida particular, minha profissão, a minha casa, que está até hoje lá, há 10 anos que eu comecei, não consigo terminar, porque salário do obreiro é só para comer, irmãos. É um salário abençoado. Está lá até hoje. Mas fui para o oeste, irmãos, pastor. Criou-se Deus permitiu um vento no meu ministério, depois de estar integrado, disse, olha, eu não quero mais você aqui, vou te mandar bem pertinho. Mais perto que eu quero te ver, 700 quilômetros.
25 anos enraizado dentro de Brusque. Agora tem que deixar neto, deixar filho, deixar casa. Ah, irmãos, dá uma dor no coração. Dá um choro no dia da despedida, de carregar a mudança. 700 quilômetros, nunca vi falar no tal de São José do Cedro. Meu Deus, para mim era o fim do mundo. Eu olhava para a mulher, não queria desanimar ela, e eu olhava para um lado, e a filha chorando. Mas vamos embora, é Deus que é assim. Quando chego em São José do Cedro, sento para conversar, conhecer o pastor e ver quanto que eu ia ganhar. Brusque eu ganhava na época um saláriozinho bom. Igreja maior, tudo maior. Cheguei lá e disse, meu filho, aqui não é Brusque. Aqui o pastor ganha R$1.200, o pastor presidente. Mas eu vou te pagar R$500. Se eu já ganhava 1.200, a minha esposa trabalhava, meu filho trabalhava. Eu disse, Jesus, 500, pastor? É 500, meu filho. Mas 500, tá bom, vou te dar 550. Tá bom, fui fazer a obra, irmão. Vamos trabalhar. Mas com a fé em alta, Deus vai prover. Deus vai entrar em ação. Aleluia. Irmãos, aquele 500 virou em 1.500, irmãos. Porque Deus começou a suprir. Eu disse, Deus, eu faço a tua obra, mas tu cuida de mim. Porque eu creio que tu é o Pai. É aquilo que o irmão leu aqui. E Deus começou a mover, irmãos. Nunca foi o tempo que eu mais tive com o colesterol alto, irmão. Porque era uma bonança, irmãos. Gritava o porco lá na casa do fulano, do irmão já podia vir, irmãos. Tinha um irmão que só trazia, assim, o pernil nunca vinha, mas o restante vinha. Pernil ele não trazia, mas a costela, o lombo, irmãos, era uma maravilha, porque quando a gente faz, serve a Deus com fé, serve a Deus confiando, e aí, irmãos, a ansiedade não pode tomar conta da nossa vida. Deus vai cuidar de nós. Aleluia. Foi o tempo que eu mais prosperei, foi no tempo que eu menos ganhei. E Deus foi abençoando, porque eu não me preocupei com outras coisas. Lancei a minha ansiedade aos pés do Senhor. Não fiquei inquieto por coisa alguma. E Deus cuidou de tudo. Aleluia. Irmãos, muitas vezes nós não recebemos mais, porque nós não fizemos mais para o Senhor. Deus quer nos dar, mas muitas vezes, irmãos, nós queremos barganhar com o Senhor. Só faço se tu abrir a tal porta. Eu vou fazer se aquela questão eu vou receber. Se tu abrir a porta lá, eu faço lá para ti. Deus não quer saber disso. Deus, quando manda, Ele quer que nós obedecemos. Aleluia. Muitas vezes nós oramos e não correspondemos na obediência. Porque Deus não trabalha na lógica nossa. Deus trabalha na contramão. Eu me lembro uma coisa que ficou muito gravado. Já estava há 2 anos e pouco lá no Oeste. Era uma sexta-feira santa. Não porque a gente guarda isso, mas aguçou o cheiro do peixe frito, deu um desejo de comer uma tilápia frita. 11h30, eu na varanda, numa consagração, eu e a mulher, nada de comida, não saía nada de comida, eu também estava em consagração, mas senti o cheiro, porque a igreja era bem no alto, assim, irmãos, e eu senti um cheiro de peixe frito. Eu disse, quem dera comer um peixinho frito hoje. Na minha imaginação, jamais. Onde é que eu vou arrumar peixe lá no Oeste? É só em açude particular. 11h30. Como é que eu vou comer um peixinho frito? Mas, irmão, Deus cuida de nós. Se nós somos fiel e cremos e confiamos, irmãos. Quando acabei de pensar, tocou o telefone. A gente, por causa de obreiro,
Mas para orar, lá resolver pepino, mais gente churumingando, é assim, né? Alô? Pastor, a minha patroa tirou aqui uns filé de tilápia e sobrou uma porção aqui, está até tirado os espinhos, tudo, é só fritar. Eu disse, meu Deus, deixa Deus te usar aí. Irmãos, Deus cuida de nós. Deus provê, irmãos. Eu só pensei. Aleluia. Quando a gente está na obediência, está fazendo aquilo que Deus quer que nós fizemos, e se entregamos à sua vontade, irmãos, então Deus, Ele não vai ficar com vontade. Eu vou providenciar para Ele um peixinho limpinho. Esquenta a banha lá, mulher, que está chegando peixe para nós aí. Irmãos, então, fé. A fé, irmão. Como é que está a tua fé aí? Ai, pastor. Está ruim. Está ruim. O salário não está dando. O armário está vazio. Já não tem uma farmácia em casa. Irmãos, Deus ainda faz milagre. Não se deixe envolver pela ansiedade. Não se deixa se envolver pela ansiedade como se envolveu Saul. Saul ficou preocupado com Davi e esqueceu o foco. Se preocupar com Davi, irmãos, com o sucesso, irmão. Então não devemos se preocupar com o sucesso de ninguém. Cada um Deus cuida e vamos fazer a vontade de Deus. Eu não sei como tu chegou aqui para esse culto de Santa Ceia. Ai, mais um culto. Quem é o pregador? Quem é que vai pregar? Que palavra! Eu quero te dizer que Deus está de olho na igreja, no teu problema, e Ele não quer ver você sofrendo, Ele quer entrar com providência, mas Ele quer ver a tua fé. Mateus disse, homens de pequena fé. Se Deus cuida do passarinho, se Deus cuida da erva, e comparou Salomão com toda aquela glória, não se vestiu tão lindo e tão belo como um lírio, como uma flor, que hoje cresce, vem o sol, ela desabrocha, seca e se foi a glória. Deus cuida disso tudo, mas quanto mais vocês que são filhas, será que Deus não vai providenciar para ti? Será que Deus vai te deixar chorando, gemendo debaixo dessa carga? Levanta a tua cabeça e diga, Deus, eu ainda creio que tu pode fazer. Aleluia. Irmãos, é tão lindo e tão maravilhoso quando a gente depender de Deus, de uma providência de Deus. Eu tenho vivido momentos tão maravilhado com Deus, que tem hora que o negócio fica tão estreito. Eu digo, é só tu, Pai. E Deus desce e confunde tudo, e você continua a caminhada, porque Ele tem cuidado de nós. Ele sabe que nós somos pó, irmão. Quer dizer, nós não somos nada. Quando diz pó, é porque nós não somos nada. E quando nós reconhecemos que nós não somos nada mesmo, irmão, e dizemos, Deus, eu não sou nada, mas Tu é tudo na minha vida. Tu é tudo. Eu estava, irmãos, orando. Lá no oeste eu tinha um Logos .8. Beberrão. Aquilo. Só que eu tinha Argentina ali, irmão. R$50 eu estufava o tanque. 60 litros. Com R$50. Então eu andava de Logos, maravilha, carrão, andei 6 anos com ele. Tanque cheio toda a vida. Só que eu olhava meu carro e dizia assim, meu Deus, já peguei lá do litoral, paralama comido, já ferrugem aparecendo. Eu disse, como é que eu vou reformar esse carro? Deus, eu quero reformar meu carro.
Deus, eu preciso desse carro para fazer a tua obra. É minhas pernas na tua obra. Eu botava a caixa de som em cima, saía anunciando, convidando, ia para um morro lá, e ele virava as caixas lá para cima e convidava o povo para a noite da vitória, para os cultos. Eu disse, Deus, meu carro, Senhor. E um dia eu fui fazer uma visita, olha só como Deus... Fui fazer uma visita, quando encostei o carro assim, mas uma estrada, 8 metros de largura, mas não para, não tem movimento. E eu orando, Deus, eu quero uma reforma do meu carro, me dá dinheiro, usa alguém, Senhor, para me ajudar. Eu preciso, é feio, Senhor, eu pregar que Tu é um Deus que provê, lá no culto eu prego que Tu faz milagre, e Tu é o dono de tudo, e Tu tem recurso para nos dar, e o meu carro, quando eu encosto aí, todo mundo sabe aí que eu sou o obreiro da igreja, meu carro comida a ferrugem, não aceito. Eu creio que Tu pode fazer. Fui fazer uma visita para a tal de irmã Mariquinha. Vamos lá na irmã Mariquinha. Uma estradona de 8 metros de largura, encostei o carro. Quando bati lá, eu só escutei um ronco de uma moto, daqui a pouco... Irmão, vinha um motoqueiro com aquela coisa de compra do lado. Quando chegou do lado do meu carro, o rapaz disse que não entende. Disse que o guidão fez assim, puxou e deu bem na lateral do meu carro, que arregaçou tudo. E aí eu até fiquei nervoso, eu olhei para o cara chorando, meu Deus, vou perder o emprego, e agora? E a compra tudo espalhada pelo chão. Daí eu fui lá, olhei para o carro, de ai meu Deus do céu, agora fiquei a pé. Aí eu vi o rapaz chorando, falei, não rapaz, não te preocupe, meu carro, você não se machucou? Não, está tudo certinho e tal. E agora? Não, fica tranquilo, acalmei ele e tal, pode ir, é uma cidade pequena, Guarujá do Sul, todo mundo conhece, todas pessoas sérias, e vai, depois a gente acerta. Ele ligou o patrão dele, falou, não, manda arrumar o carro e depois a gente vê. Irmão, não podemos se atribular com coisa, é Deus que quer nos ensinar, Deus quer nos abençoar, irmãos, e através daquilo ali, eu disse, reforma tudo, não só a porta, reforma tudo, faz tudo. Daí levei no melhor latoeiro, irmãos, 3.000 e alguma coisinha. E aí, Deus foi mexendo lá, mexendo aqui, o cara que bateu pagou uma parte, e Deus foi trabalhando, usando um, usando o outro, reformei meu carrão. Então, irmão, para que se atribular, se Deus tem tudo para nós? Deus tem o melhor dessa terra. Por isso, Deus colocou essa palavra no meu coração. Não andeis inquieto, não andeis perturbado. Vai para o joelho, vai para a oração, e Deus vai resolvendo tudo. Vai abrindo a porta que está fechada, vai tocando no coração que está endurecido para te abençoar. Somente creia. Deus proverá para ti a tua bênção. Glória a Jesus. Então, irmãos, o horário já se foi, né? É a Santa Ceia. Eu deixo essas palavras para os irmãos. São poucas, mas são do céu, do coração de Deus, do coração do Pai para vocês. Que Deus cuida da sua igreja, Deus cuida dos seus filhos. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Entrega, irmão. Não adianta ficar guerreando, não, do meu jeito, é eu que vou resolver. Não, irmão, entrega. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus trabalhar. Coloca a tua fé. Como é que está o teu escudo da fé? Está enferrujado? Começa a passar azeite. Passa azeite de manhã, passa azeite de meio-dia, vai ilustrando à tarde. Oh, aleluia! E vai lá e vai ilustrando. Como é que ilustra? Na Bíblia, orando, jejuando, se consagrando, se santificando, confiando. Oh, aleluia! Amém? Vamos orar? Ficar em pé. O irmão deu a liberdade aqui para ministrar a Santa Ceia.
Então, como de costume, eu vou pedir para 2 presbíteros chegar aqui, afastar um pouquinho a mesa ali, e vamos ler o texto bem conhecido da igreja, 1 Coríntios, no capítulo 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Vou contar um testemunho bem rapidinho aqui, irmãos, da Santa Ceia. Infelizmente era um diácono, né? Sempre cai para o lado dos diáconos, né? E tinha um diácono muito travesso na igreja, irmão. E ele trabalhava à noite. E esse diácono, irmãos, trabalhou na sexta-feira à noite. Diz que daí faltou linha lá, que esse trabalho era tecelão. E ele disse: pois é, pastor, faltou linha para nós trabalhar. E como nós estávamos numa turminha lá, nós estávamos de folga. E ele disse: eu como crente devia pegar e ler a Bíblia, aproveitar meu tempo e orar um pouquinho. Não, nós pegamos umas meias e fizemos uma bola desse tamanho. E batemos bola a noite inteira, porque não tinha serviço. Olha só o diácono. E aí, irmãos, o diácono errou o chute e caiu no chão, irmãos. E machucou a coluna. E o diácono entrou para dentro da igreja assim, irmão. No culto de Santa Ceia, de coitadinho do irmão, ergueu muito peso essa noite. Trabalhou demais. Coitado do meu diácono. Está ali ruim das costas. E aí, irmãos, ele fez um propósito. Deus, eu quero que tu me perdoe. Eu devia ter ido orar e ler a Bíblia. Eu fui jogar bola lá no serviço ainda. Foi brincar. Mas ao participar da ceia, Senhor, veio para frente, pegou a oração, eu achando que estava doente ali, né, que se machucou, e ele foi e fez um propósito. Deus, a hora que eu comer o pão e beber o cálice, eu creio que tu vai me curar, e eu vou melhorar, Senhor, eu vou melhorar a minha vida espiritual. E Jesus curou ele, irmão. Deus não jogou em rosto a sua fraqueza. Deus viu o arrependimento dele e disse: eu te perdoo. Depois eu fui visitar ele, ele contou para mim. Eu disse: ah, rapaz, como Deus é maravilhoso, irmão. Como Deus é Pai. Né? Curou ele. Então, irmão, na hora de participar da Santa Ceia, participe com fé. Creia. Tem gente, irmãos, que participa de uma forma assim que parece que não tem mais valor nenhum. Mas tem que participar com temor, com fé. Você pode sair daqui, irmão, porque a Santa Ceia, ela tanto te condena como te abençoa. Para quem está na bênção, é bênção. Mas quem participa indignamente, irmãos, automaticamente ela também se torna... não se torna bênção, mas sim condenação. Mas eu creio que você vai participar com fé. Deus vai te ajudar e você vai participar e receber a bênção de Deus. Amém? Então nós vamos lavar as mãos ali. Quem vai cantar um pouquinho ali? Então canta aí. Quando nós lavamos a mão, partimos o pão, depois nós servimos os irmãos.
caixinha. Cristo já nos preparou uma já que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar, vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Nós vamos orar então por esses dois elementos, o pão e o cálice. Se alguém deseja vir até a frente, acha que é necessário, pode ficar à vontade. Nós estaremos orando então pelo cálice e pelo pão. Pai Celestial, em nome de Jesus, aqui está, Senhor, o cálice, o pão. Vem abençoar, santificando, Senhor. Vem dar a tua bênção a cada um que vai participar. Deus eterno Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a tua bênção para a tua igreja, no nome do Senhor. Amém. Pode levar. Não leva o cálice, Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto
A sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Amém, glória a Deus. Oramos então, agradecendo a Deus por mais este mês que você foi vencedor, participando do sangue e do corpo do Senhor Jesus. Pai, te louvamos pelos membros da tua igreja, pelos membros do teu corpo, Senhor. Pai, abençoa essa igreja, que venha, Senhor, cada vez se multiplicar, Senhor, os membros dessa igreja, com salvação, com os milagres, com cura, Senhor. Ajuda, abençoa, Senhor, é minha oração, no nome de Jesus. Cada um que participou, Senhor, seja abençoado para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. E Deus abençoe.